Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra, professora de matemática, e hoje nós vamos aprender a calcular o volume de um prisma. Mas você sabe o que é um prisma? Não? Vem comigo! Bom, prismas são poliedros que possuem duas bases, que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas por paralelogramos, que chamamos de faces laterais. Vamos entender um pouquinho melhor isso aí? Então, gente, observe nessa mesa, nós temos vários sólidos. Lembra da definição? Prismas são o quê? São poliedros. Então, primeiro vamos identificar quem são poliedros. Poliedros são sólidos que não rolam. Então, nós vamos retirar todos os sólidos que rolam dessa mesa. Nós temos aqui uma garrafa, rola. Então, nós vamos retirar da mesa. Observe, uma bola não é poliedro, rola. Vamos retirar da mesa. Olha aqui, de formatura. Rola, é um cilindro, rola. Então, não é poliedro, retira da mesa. Funil, não é poliedro, retira da mesa. Nos restou agora só os poliedros. Ok, então nós já sabemos que prisma é poliedro, só temos poliedros aqui agora. Tá. Uma segunda definição, ele diz que prismas têm o quê? Bases iguais. Então, vamos identificar aqui agora. A caixinha de pizza, tão amada por todos, né? Eu também amo. Bom, é um prisma. Nós já sabemos que é um poliedro, é um prisma. Ele tem duas bases idênticas. É um prisma, então vai ficar na mesa. A caixinha do presentinho da bijuteria, será que é um prisma? Ela tem duas bases idênticas, é um prisma, fica na mesa. E a nossa pirâmide é um prisma? Não, ela é um poliedro, porém não é um prisma. Ela não tem duas bases idênticas, então vamos retirá-la da mesa. Observe que nos restou agora, olha que linda a caixinha que eu ganhei de presente. A caixinha que eu ganhei de presente é um prisma, porque olha, tem duas bases idênticas e as suas faces são o quê? Paralelogramos. É outra definição de prisma. Então, agora já podemos identificar. Então, observe o que nos restou aqui são prismas. Mais um prisma, que onde as bases são o quê? São triângulos. Então, esse aqui é um prisma com bases triangulares. Então, nós temos mais um aqui, ó, onde as bases são pentágonos, são prisma pentagonal. Agora, nós vamos conhecer de que maneira vamos calcular o volume desses prismas, ok? Então, agora que vocês já identificaram o que é um prisma, o que é um prisma mesmo? São sólidos, que são poliedros, que têm duas bases idênticas, paralelas e idênticas, e suas laterais são paralelogramos. Agora vamos anotar isso para observar as propriedades aqui no desenho que nós temos aqui de um prisma de base triangular, que é o mesmo que está aqui em minhas mãos. Então, olha só, aqui é o que mesmo que eu tenho? Eu tenho uma base paralela a essa base, eu tenho a base aqui embaixo, ó, base. E aqui eu tenho uma face lateral. Lateral. Então, olha só, eu tenho duas bases e uma face lateral. Foi o que nós falamos, bases paralelas, idênticas e paralelas, e faces laterais são paralelogramos, como falamos aqui. Então, agora vamos ver que fórmula nós vamos usar para calcular o volume desse prisma. A fórmula é a seguinte, volume é igual a área da base vezes a altura. Olha, em aulas anteriores, vocês já aprenderam a calcular a área da base. Agora, nós vamos primeiro calcular a área da base e multiplicar pela altura do prisma. Então, basta calcularmos, por exemplo, nesse exemplo aqui, basta calcularmos a área do triângulo e multiplicar pela altura do prisma. Vamos ver agora e resolver alguns exemplos para a gente entender melhor isso aí, ok? Então, nesse primeiro exemplo, exemplo 1, nós vamos calcular o volume de um prisma quadrangular. O que é isso? É um prisma que a sua base é o quê? Um quadrado.
Então, nós vamos aqui, ó. Primeiro, o que nós vamos fazer? Volume é igual a área da base vezes a altura. Esse é o volume do prisma. Então, agora nós vamos calcular primeiro o quê? Primeiro a área da base. A área da base. Então, vamos aqui. A base do meu prisma, e aqui eu tenho meu prisma. Tirando as medidas, né, em centímetros, que foi feito com uma régua normal que você usa na escola. Essa base tem 5 centímetros. Aqui tem 5 centímetros e aqui 5 centímetros. E a altura do prisma eu tenho... A altura do prisma tem 8 centímetros. Como que eu faço para calcular a área de uma figura quadrada, de um polígono quadrado? Como que eu faço para calcular a área? Né? Lado ao quadrado ou lado vezes lado? Então, a área aqui seria o quê? A área é igual a L ao quadrado. A área é igual, se cada lado é 5, se é lado ao quadrado, 5 ao quadrado. A área é igual a 25 centímetros quadrados por que área? Você calculou a área da base. Agora, o que nós precisamos? Multiplicar pela altura. Então, agora vamos calcular o volume. Volume é igual. A área da base eu já calculei, que é o quê? 25 centímetros. Vezes a altura. Qual é a minha altura? Qual a altura do meu prisma? Né? 8 vezes 8. Volume é igual. Agora vamos calcular isso aqui. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. É 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Então, o volume do meu prisma é 200 centímetros cúbicos. Volume em centímetros cúbicos. Ok? Vamos para o segundo exemplo? Então, exemplo 2, nós vamos agora encontrar o volume de um prisma triangular. Ou seja, de um prisma de base triangular. Mesma situação, né? Nós vamos primeiro encontrar a área da base, depois encontrar o volume do prisma. Vamos recordar a fórmula? Volume é igual a área da base vezes a altura. A minha base aqui, eu tenho um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo de 3 lados iguais. Lá quando você estudou a área, você já aprendeu a calcular a área de um triângulo equilátero. Qual é a fórmula que nós vamos usar para calcular a área de um triângulo equilátero? A área é igual a L ao quadrado, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 4. Medindo a área desse lado desse triângulo, assim como nós fizemos a medida do outro, utilizando uma régua, notou-se que tem 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros, ou seja, um triângulo equilátero é um triângulo de 3 lados iguais. Vamos encontrar a área então desse triângulo. Primeiro eu preciso da área, então vamos encontrar a área. A área é igual. O meu lado não é 6? Lado ao quadrado, então vai ser o quê? 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área é igual. 6 ao quadrado, 36 raiz de 3 sobre 4. A área é igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Encontrei a área da minha base. Agora, observa meu prisma. Acabei de encontrar a área da base. A altura desse prisma é 12 centímetros. Agora, vamos calcular o volume. Volume é igual à área da base que eu acabei de encontrar, que é 9 raiz de 3, vezes a altura, que é quanto? 12. A altura que é 12. Volume é igual. Preciso multiplicar 9 vezes 12. Então, vamos lá. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Sobe 1. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. 108 raiz de 3 centímetros cúbicos, que agora sim eu encontrei o volume do meu prisma. Agora vamos para o exemplo 3. Então, agora nós vamos encontrar o volume do prisma hexagonal. O que é um prisma hexagonal? É um prisma em que sua base é um hexágono, tem 6 lados.
Vamos então, da mesma maneira, nós vamos encontrar primeiro a área da base, a base foi retirada daqui, tá vendo? E depois nós vamos encontrar o volume do prisma. Vamos para as medidas. Essa base aqui, cada lado mede 4 centímetros. E a altura desse prisma é 7 centímetros. Primeiro nós vamos encontrar a área da base. Vamos recordar a fórmula do volume? Vou colocar no cantinho? Volume é igual a área da base vezes a altura. Vamos agora encontrar a área da base. Você observa que você tem aqui, ó, vou tirar um para você ver, ó. Tirei aqui. Você tem 6 triângulos equiláteros aqui. Que a medida de cada um deles é 4 centímetros de lado. Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros. Eu posso encontrar a área de um e multiplicar por 6, ou eu posso encontrar, colocar logo na fórmula o 6. Então, vamos lá. A área é igual. Você tem 6 triângulos equiláteros. Então, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. A área é igual. 6, por que 6, professor? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Agora, qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, L, o que é L? É o lado do triângulo, não mede 4? Então, vezes 4 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. A área é igual a 6 vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 raiz de 3 dividido por 4. A área é igual a 16 vezes 6. Eu poderia também dividir primeiro, mas vamos multiplicar aqui. 16 vezes 6. 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 96. 96 raiz de 3 dividido por 4. Posso dividir 96 por 4? Vamos aqui dividir então 96 por 4 para ver quanto que vai dar. 96 dividido por 4. Primeiro, 9. 9 dá para dividir por 4? Pode sobrar, gente. Quando a gente fala se dá, se for menor, não dá. Lá em decimais pode dividir e vai dar decimal, mas vamos analisar os números naturais aqui. 9 dá para dividir por 4? Dá. Vai dar quanto? 2. Lá na tabuada de 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar a 9, falta quanto? 1. Abaixa agora quem? O 6. 16. 4 vezes quanto é 16? Vezes 4. 4 vezes 4, 16. Para 16? Nada. Então, deu 24. Então, a minha área é igual a 24 raiz de 3 centímetros quadrados, porque estou falando de área. Então, gente, agora encontramos a área, 24 raiz de 3 centímetros quadrados, vamos encontrar o volume. Volume é igual à área da base, já encontramos, né? 24 raiz de 3. Qual é a altura do meu prisma? Não é 7? Vezes 7. Volume é igual, multiplico 24 por 7. 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Aí 2, 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. 168 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Tudo bem? Agora nós vamos passar para o exemplo 4. Vamos? Então, gente, agora nós vamos calcular o volume de um prisma pentagonal. Você observa o seguinte, olha, eu tenho aqui o prisma. Nós vamos calcular primeiro a área da base, tá? Tem aqui a área da base e aqui eu tenho um prisma. Essa base tem de lado 4 centímetros. E a altura aqui tem 11 centímetros. Então, vamos calcular a área da base? Lembrando que essa base aqui, eu tenho 5 triângulos equiláteros. Então, como que eu faço mesmo? A minha área vai ser o que? Olha, 5 triângulos equiláteros. Lembrando que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Mas eu tenho 5, então eu posso colocar o quê? 5 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. A área é igual a 5 vezes. Qual é o lado meu? L é a medida do lado, porque se ele é equilátero, ele mede 5 assim, 5 assim, 5 assim, dos 3 lados de cada triângulo. Então, L ao quadrado vai ser o quê? 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4.
Área igual a 5 vezes 4 ao quadrado, 16 raiz de 3 dividido por 4. Área igual, vamos multiplicar 5 vezes 16? 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 80 raiz de 3 dividido por 4. 80 dividido por 4. A área é igual a 80 por 4. Você pode dividir, mas fica muito fácil fazer sem fazer divisão aqui, né? 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Sobrou um zero, você abaixa, vai dar 20. 20 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área da base do prisma. Agora, nós vamos encontrar o volume. Já que nós encontramos a área, vamos encontrar o volume. Volume é igual a área da base vezes a altura. Volume é igual. Eu já encontrei a área da base, que é 20 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 raiz de 3. Qual é a altura do meu prisma? 11 vezes 11. Volume é igual 20 vezes 11. Vamos calcular? 20 vezes 11. Uma vez 0, 0. Uma vez 2, 2. Agora eu vou multiplicar o segundo. 0, 2, que é por 1, né? Vamos somar 0, 2 e 2. Então, vai dar 220 raiz cúbica centímetros cúbicos. Desculpa, 220 raiz de 3 centímetros cúbicos, ok? Então, 220 raiz de 3 centímetros cúbicos vai ser o volume do meu prisma. Agora, nós vamos compreender e colocar um exemplo desse na prática. Mandar para vocês tentarem fazer e pausar o vídeo e só depois que vocês vão olhar o resultado, ok? Observe o exercício que está na tela. Quantos cubos cabem na caixa abaixo? Agora, tente resolver. Agora que vocês já resolveram o exercício que estava na tela, agora nós vamos verificar o que vocês fizeram. Vamos encontrar primeiro o volume do cubo, depois nós vamos encontrar o volume da caixa e vamos verificar quantos cubos cabem dentro dessa caixa. Como encontrar o volume do cubo? Volume é igual à área da base vezes a altura. A minha base não é um quadrado, não é isso? Então, vamos achar a área da base. A área da base é igual, não é lado ao quadrado? Lado ao quadrado. A área da base é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4 centímetros quadrados. Encontrei a área da base. Agora eu vou encontrar o volume. Volume é igual a área da base vezes a altura. Volume é igual. A área da base não é 4, então vai ser 4 vezes a altura, que é 2. Volume é igual a 8 centímetros cúbicos, porque estou falando de volume. Agora eu já sei que o meu cubo tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Vou encontrar agora o volume da caixa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, vou encontrar a área da base. A minha base aqui, que é um retângulo, ó, comprimento 8, largura 6. Então, vai ser a área da base é igual 8 vezes 6. 8 vezes 6. A área da base é igual a 8 vezes 6, 48 centímetros quadrados. Vamos agora, que eu já tenho a área da base, eu vou encontrar o volume. Volume é igual à área da base vezes a altura. Volume é igual. A área da base não é 48 centímetros quadrados? Então, 48 vezes a altura, que é 4. Volume é igual. Vamos calcular, então, 48 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. 192 centímetros cúbicos. Agora encontrei o volume da minha caixa. Agora que eu já encontrei o volume do cubo e o volume da minha caixa, como que eu vou fazer para descobrir quantos cubinhos desse cabe dentro dessa caixa? Vamos fazer o quê? Basta eu dividir o volume da caixa pelo volume do cubo. Assim eu vou descobrir quantos cubinhos é possível colocar dentro dessa caixa. Vamos aqui então. O volume da minha caixa é 192, então, ó, 192, e o volume de um cubinho é de quanto? Aqui, ó, o volume de um cubinho é de 8 centímetros cúbicos, então, vou dividir por
8. Vamos aqui. 1 é menor, vou pegar 19. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, vai ser 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Para 19, 3. Vou abaixar o próximo número, que é 2. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Então, dentro a resposta aqui é o seguinte. Dentro da minha caixa, cabe quantos cubinhos? Cabem 24 cubinhos dentro da caixa. Olha, hoje nós aprendemos o volume do prisma. Tudo bem? Você conseguiu entender direitinho? Se não conseguiu, volta à aula. Vem mais uma vezinha. E na próxima aula nós vamos aprender o volume de um cilindro e vamos realizar mais exercícios. Mas no momento, fiquem aquele abraço e fiquem em casa. Até a próxima aula.